Olá, o meu grupo que é constituído por mim, Rafael Rezende Moraes, pelo Philip N. e pela Ellen Mayla Gabi Holland. A gente vai falar sobre a inoculação de bactérias diazotróficas na chicória. E o objetivo desse seminário é a apresentação de um artigo científico relacionado à área de microbiologia do solo e também demonstrar que o uso de inoculantes com associação de bactérias podem representar uma alternativa para desenvolver o sistema dos vegetais, aumentando a produção e promovendo o crescimento, que também pode reduzir ou evitar a utilização de fertilização mineral. Esse artigo ele foi publicado na revista Horticultura Brasileira em junho de 2020. A introdução. A chicória ou almeirão, ela teve origem na Europa mediterrânea e destaca-se por ser um nutritivo e medicinal vegetal. Ela apresenta o nome científico de Cichorium intybus, pertence à família Asteraceae, e a chicória apresenta uma melhor produção em temperaturas moderadas em torno de 14 a 24 graus. E a chicória, por ser um vegetal folhoso, a fertilização nitrogenada é de extrema importância para o seu desenvolvimento. As bactérias diazotróficas, elas são aquelas responsáveis pela fixação biológica de nitrogênio, que pegam o nitrogênio proveniente da atmosfera e disponibiliza para as plantas. As bactérias diazotróficas possuem importância na redução do uso de fertilização à base de nitrogênio e, consequentemente, redução do custo de fertilização nitrogenada. As bactérias diazotróficas, elas podem promover o crescimento dos vegetais através da solubilização de fosfatos, da produção de exopolissacarídeos e da síntese de fitohormônios. E o objetivo desse trabalho foi avaliar a produção de chicória em resposta à inoculação com bactérias diazotróficas. Bom, pessoal, eu sou o Felipe, vou falar um pouquinho sobre os materiais e métodos. Então, os experimentos foram realizados no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Foram utilizadas sementes de almeirão, a Spadona radice, e foram utilizados duas classes de solo, o latossolo amarelo distrófico e o quartzo arênico. Então, o experimento foi instalado em um delineamento inteiramente casualizado. Para o primeiro experimento, o latossolo amarelo distrófico, foi realizado 5 tratamentos com 4 repetições, sendo uma planta por vaso. E no segundo experimento, o solo quartzo arênico, foram 5 tratamentos com 10 repetições. Então foi utilizado 3 estirpes, sendo a UFLA e o INPA já autorizadas pelo MAPA, e foram realizados também 2 tratamentos de controle. Um com adubação mineral de nitrogênio, foi utilizado ureia, 135 gramas por decímetro cúbico de nitrogênio, e outro sem inoculação e sem adubação mineral de nitrogênio. Então a semeadura ela foi utilizada em bandejas. As sementes foram desinfectadas com álcool 70% e depois enxaguada com água destilada autoclavada. Então, para inoculação foi utilizado 1 ml de inoculante e depois as sementes foram colocadas duas nas bandejas em fossos de aproximadamente 50 ml. Então, as plantas foram coletadas após a semeadura, foram 60 dias, e variáveis avaliadas foram a clorofila A, B e total, número de folhas, massa seca da parte aérea, massa seca das raízes, massa seca total, a eficácia de inoculação comparada com controle absoluto, a eficiência da inoculação comparada com a adubação com nitrogênio mineral e o acúmulo de nitrogênio e fósforo na parte aérea. Então, o cálculo utilizado para a eficácia de inoculação foi da massa aérea, a massa seca da parte aérea, pela diferença da massa seca aérea do controle absoluto, e para o cálculo da eficiência de inoculação foi utilizado a massa aérea inoculada pela diferença da massa aérea
do controle com nitrogênio mineral. Então, os dados foram submetidos à análise de variância, teste de Turk a 5%. Olá, eu sou a Ellen e eu vou apresentar os resultados de discussões do artigo. Essa tabela foi retirada do artigo, onde a gente pode verificar nossa primeira linha, as variáveis analisadas, o índice de clorofila A, o índice de clorofila B e a clorofila total, que é a soma da clorofila A com a clorofila B, o número de folhas por planta, a massa seca da parte aérea, a massa seca das raízes e a massa seca total, em gramas por planta. Nas primeiras linhas temos os tratamentos, as 3 estirpes que foram utilizadas, e os tratamentos controles. Então, o tratamento sem inoculação e sem adubação nitrogenada, e o tratamento com adubação nitrogenada. Então, podemos observar aqui, para o lapissóleo amarelo distrófico, a estirpe NPA 0311B, ela apresentou maiores índices de clorofila, tanto a AB como a clorofila total, e o maior número de folhas. Já as estirpes UFLA e UAFRB não diferiram estatisticamente quanto ao índice de clorofila e ao número de folhas, sendo que a estirpe UFRB apresentou os maiores índices de clorofila e maior número de folhas. E os tratamentos controles, eles apresentaram menores índices de clorofila em relação às plantas inoculadas com as estirpes e menor número de folhas. Para a massa seca, a estirpe NPA 0311B apresentou, então, as maiores massas, tanto a parte aérea de raízes como de massa seca total, enquanto que a estirpe UFRB apresentou as segundas maiores médias de massa seca. E os tratamentos controle não diferiram da estirpe UFLA, tanto para a massa seca da parte aérea e para a massa seca total. Enquanto que para a massa seca das raízes, as estirpe UFLA, o AFLV e os tratamentos controles não diferiram estatisticamente. Já para o solo não solo quartzamento, a estirpe INPA 0311B apresentou os maiores índices de clorofila e maior número de folhas, sendo que a estirpe UFLV não diferia estatisticamente da estirpe INPA para os índices de clorofila, e os tratamentos controles obtiveram os menores índices de clorofila. E quanto para a massa seca, a estirpe NPA apresentou as maiores médias de massa seca. Os tratamentos controles, o tratamento controle com adubação nitrogenada apresentou médias relativamente maiores, as médias tratamento controle sem inoculação e sem adubação nitrogenada, enquanto que as médias de massa seca das estirpes UFLA e UFRB não diferiram estatisticamente. Bom, então foi possível verificar que as fontes de nitrogênio elas foram influenciar todas as variáveis avaliadas em ambos os solos. E também que a inoculação das plantas com bactérias diazotróficas, elas resultou no maior rendimento de produção, ou seja, as plantas inoculadas, elas apresentaram maiores índices superiores de clorofila A, B e total, que pode estar relacionado ao encontro de nitrogênio nas folhas, incremento no número de folhas e maior biomassa está relacionado, então, a maior incremento de clorofila e também a maior produção fotossintética dessas plantas. Então, foi possível observar uma grande diferença entre as plantas que foram inoculadas, na qual houve a fixação biológica de nitrogênio, e a adubação nitrogenada, na qual a fixação biológica de nitrogênio teve efeito positivo na síntese de clorofila, assim como no potencial fotossintético, levando a uma maior produção de biomassa. Já a adubação nitrogenada teve um efeito inferior à adubação, à fixação biológica. Esse maior incremento na biomassa das plantas inoculadas se deve não apenas ao fornecimento de nitrogênio, mas também que essas
Essas bactérias diazotróficas são capazes de solubilizar substâncias inorgânicas e fosfatadas, das quais são indisponibilizadas para as plantas, e a partir da solubilização, esse fósforo torna-se disponível para as plantas. A estirpe NPA 0311B, ela tem a maior produção de biomassa em ambos os solos. Então, com esses resultados, a gente pode observar o potencial de fornecimento de nutrientes e de incrementos na biomassa nas plantas inoculadas, ou seja, as bactérias diazotróficas tiveram maior potencial no fornecimento de nutrientes para acúmulo de biomassa, devido à produção de substâncias promotoras de crescimento e de fitohormônios, como auxinas, giberelinas, citocinas, que vão influenciar no desenvolvimento da planta, na divisão celular. A inoculação também promoveu maior incrementos na massa seca de raízes, devido, então, à produção de fitohormônios pelos micro-organismos, e isso levou a maior desenvolvimento das raízes, tendo uma melhor exploração do solo e, com isso, maior mobilização de nutrientes. Esse maior incremento de massa seca nas raízes também foi observado por Souza e outros colaboradores, no qual observaram esse efeito de incremento na massa seca de raízes em plantas de tomate inoculadas com estirpes de Streptomyces. Os tratamentos controles, eles não apresentaram diferenças estatísticas em autossolo amarelo distrófico, porém, em autossolo quartzo-arêmico, houve diferença estatística apenas para a biomassa. Isso pode ser explicado devido às bactérias diazotróficas fixadoras de nitrogênio nativas desse solo, na qual não houve inoculação, serem mais eficientes em fornecer nitrogênio do que a adubação nitrogenada. Essa segunda tabela, também deixado do artigo, está representado nessa coluna a eficiência de inoculação comparada ao tratamento de controle sem inoculação e sem adubação nitrogenada, e nessa segunda coluna a eficiência de inoculação comparada ao controle com adubação nitrogenada para o solo quartzo-arêmico, onde a gente pode observar que a estirpe NPA teve uma maior eficiência em relação ao controle sem adubação e sem inoculação e ao controle com a adubação nitrogenada. Enquanto que as estirpes UFA e UFRB não diferiram estatisticamente, porém a UFRB teve eficiência maior que a estirpe UFA. Para o solo latossólico amarelo distrófico, a eficiência foi maior também para a estirpe NPA, seguida da estirpe UFRB. Nessa coluna, a gente pode observar o conteúdo de nitrogênio de fósforo em miligramas por planta, que foi analisado apenas em latossolo amarelo distrófico. A gente pode observar que a estirpe NPA 0311B ela teve maior acúmulo de nitrogênio e de fósforo comparada às outras estirpes e aos tratamentos controle, enquanto a estirpe UFRB teve a segunda maior média, sendo superior à estirpe UFA e superior aos tratamentos controles, na qual o tratamento controle com adubação nitrogenada apresentou menor teor de nitrogênio do que o controle sem inoculação e sem adubação nitrogenada, o qual não se diferiu da estirpe UFA. Então, a estirpe NPA apresenta maior eficiência de inoculação superior às demais estirpes. Essa maior eficiência de inoculação verificada para a estirpe NPA 0311 e para o UFRB pode ser relacionada a maior massa foliar, devido, então, à maior absorção de nutrientes, que foi promovido, maior absorção de nutrientes, maior desenvolvimento dessas plantas que podem estar ligadas aos mecanismos das bactérias, como a produção de substâncias promotoras de crescimento, e também a maior assimilação e eficiência de nitrogênio pelas bactérias. E ao maior conteúdo de nitrogênio fóssil nas plantas. Essas estirpes se apresentam com maior eficiência de fixação biológica de nitrogênio
e também podem estar relacionados com a maior solubilização de fósforo do solo. De acordo com o condicionamento, o maior peso seco da parte aérea pode estar associado ao maior conteúdo de nitrogênio nas folhas, como a gente pode observar que as estirpe INPA e Bactéria possuem os maiores conteúdos de nitrogênio na folha, o que corrobora com esses resultados. Conclusão: os autores concluem que a estirpe INPA 0311B ela tem uma resposta positiva para a produção de folhas e de biomassa, sem necessidade de adubação com nitrogênio mineral, pois essa estirpe ela se mostra mais eficiente no incremento da produção da parte aérea e maior concentração de nitrogênio e fósforo. E as bactérias diazotróficas possuem um grande potencial para fornecimento de nitrogênio, como foi visto nesse trabalho. Considerações finais. A gente pode observar a grande importância da microbiologia no conhecimento de micro-organismos benéficos e de suas funcionalidades que podem levar a maior produtividade, maior rentabilidade e também com uma maior sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. A importância desses micro-organismos de fixação biológica de nitrogênio, levando a maior eficiência das plantas inoculadas com diazotróficos, como foi observado nesse trabalho, em que a gente pode observar que bactérias, como o Brad rhizobium, que são simbiontes, que fazem associação simbiótica com leguminosas, podem sim ser utilizadas em outras plantas de outras famílias, não apenas para a família leguminosas, o que mostra uma grande importância, e além disso, podem ter grande eficiência na fixação de nitrogênio e fornecimento de nitrogênio para a planta, reduzindo assim então o custo com a adubação nitrogenada. Além de contribuir para uma menor degradação do ambiente, e além dos benefícios que podem trazer para a planta, além da fixação biológica do nitrogênio e fornecimento de nitrogênio, como, por exemplo, a solubilização de fosfato, de fontes de fosfato disponíveis no solo, e também de substâncias promotoras de crescimento. Nesse trabalho, ele mostra a grande importância dessas bactérias diazotróficas, que podem ser utilizadas não apenas em plantas leguminosas, mas também como em outras plantas.